Olá, tudo bem? Euclides do Radiologia Profissional aqui. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de vários fatores que acontecem no nosso dia a dia, acontecem no dia a dia da radiologia, do técnico, do tecnólogo em radiologia, que as escolas não ensinam, né? Ou as escolas técnicas ou as faculdades não ensinam, né? Mas primeiro eu gostaria de pedir para você, desde já, que você já pudesse deixar o like aí no nosso vídeo, se inscrever no canal, para que todas as vezes que eu postar um vídeo, você seja notificado e você possa nos acompanhar, tá bom? Então, alguns fatores que as escolas não ensinam e que acontecem, sempre acontecem no nosso dia a dia na radiologia. Eu vejo isso acontecer muito, principalmente coisas que na escola é ensinado somente o padrão, né? No entanto, você está trabalhando, você está no dia a dia na radiologia, acontece aquela coisa meio, muitas vezes, fora da curva, né? Muitas coisas que não são costumeiras, que as escolas ensinam, não porque não querem ensinar, mas que não é uma coisa que sempre acontece, mas é coisa, como eu falei mesmo, é fora da curva, né? Às vezes acontece e a gente tem que saber se virar bem, tá bom? Aí entra a questão do estudo, entra a questão também do conhecimento e da experiência. A primeira questão que eu colocaria aqui, a gente saber observar o paciente. O paciente entra na sala muitas vezes, é lógico que na escola ensina que você deve olhar o pedido, o médico faz para fazer o raio-x, ou o exame que for tomografia, seja lá o que for. Geralmente é o raio-x, para você olhar o pedido do raio-x e executar o exame que é para ser feito, né, o que está escrito ali. Muitas vezes a gente vê o paciente chegando, por exemplo, você vai fazer um raio-x de tórax. Você vai fazer um raio-x de tórax, primeiro dá uma olhada no paciente, né? Olha o aspecto dele, olha como tá, olha a coloração. Geralmente você vai pegar no paciente, você vai posicionar, então você vai tocar no paciente. Tenta ver se ele está numa temperatura boa. Por quê? Você não é técnico de enfermagem, você não é enfermeiro, você não é médico. Mas ali dentro do seu setor, você está responsável pelo paciente. Você está fazendo aquilo ali também primeiramente, tenta fazer, você está fazendo por amor. Aí depois entra essa parte aí de você não tem que falar, eu não estou nem aí com isso. Você está ali trabalhando, você tem que saber observar tudo isso. Quando você vai pegar no paciente para você posicionar, você já tenta ver se ele está numa temperatura boa. Já aconteceu comigo de eu pegar um paciente que está com muita febre ou então muito gelado, né? É importante daí, se algum técnico de enfermagem acompanhando, você falar, o paciente está assim, o paciente está com febre, o paciente está muito gelado. Sempre tá, lógico, se você tiver uma certa amizade ali com o pessoal da enfermagem, sempre tá relatando se você achar algo de errado. Isso vai ser bom para o paciente e vai ser bom para você também, é trabalhar em equipe, né? Isso aí já é trabalhar em equipe. Engraçado, uma coisa que aconteceu comigo na semana passada foi pegar um paciente na minha sala e veio acompanhado com um técnico de enfermagem, e no pedido estava apenas tórax e arcos costais, né, para ver uma suposta fratura de arcos costais. Somente isso que estava no pedido. E o paciente disse que não tinha batido a cabeça, que tinha caído, mas não tinha batido a cabeça e que estava tranquilo, era só a dor no peito que ele tinha, nas costelas. E era somente mesmo isso que tinha no pedido. Daí, observando bem o paciente, eu percebi que ele estava meio confuso. Notei um sangramento atrás da orelha, um sangramento que não parava no nariz, né? Um sangramento que não parava. Olhei bem, não tinha nenhum corte, nada no nariz. E esse paciente, ele abriu bem os olhos, pedi para ele abrir os olhos, ele estava com uma diferença de pupila, né? Uma para outra, uma maior, uma menor. Eu notei que tinha algo de diferente ali. Então eu já comuniquei no médico para fazer também um raio-x de crânio. E onde eu fiz o raio-x do crânio, constatou uma fratura. Ele havia sim batido a cabeça, só que ele não lembrava, ele estava confuso, né? Ele estava confuso, aparentemente parecia que estava embriagado, mas não era embriaguez, era confusão. Ele estava confuso, porque ele havia batido a cabeça. Era um paciente, à primeira vista você via que era apenas uma dor no peito, não era tão grave, mas era um paciente que depois ele foi para a tomografia e constatou realmente essa fratura de crânio aí. É algo que a gente tem que tomar cuidado, tá? É algo que eu percebi, por isso que eu coloquei isso agora aqui até com um tópico número 1, que aconteceu isso comigo semana passada, né? A gente está sempre observando o paciente, sempre olhando, ver como ele está, tá? Ver como ele vai reagir. Muitas vezes o paciente está
uma coloração diferente, né? O paciente está meio pálido, o paciente está meio cianótico, né? Que é uma cor meio azulada. Sempre está percebendo isso, tá? Sempre está percebendo isso quando o paciente vem para você. Porque se ele está, por exemplo, se ele está pálido, pode ser que ele esteja com uma pressão muito baixa. Se você vai posicionar o paciente lá e ele aconteceu alguma coisa, ele sentiu uma tontura, ele pode cair, né? Esse paciente pode estar em pé. Muitas vezes até você pergunta para o paciente se ele está bem e depende de como ele encara. Tem paciente que fala a verdade, fala, não estou bem, eu acho que eu vou desmaiar, não estou bem, minha pressão está caindo. Agora tem paciente que não, tem paciente que não está passando bem, mas não admite que está passando bem. Então ele fala que está bem, mas verdadeiramente ele não está bem. Pode ser que ele caia, pode ser que dê um problema, ele está dentro do seu setor, né? Ele está ali dentro da sua sala. Então é muito perigoso, tá? Você tem que confiar mais no que você está vendo, no que você está sentindo, do que no que o paciente está falando. Lógico que você vai perguntar para o paciente. Geralmente alguns pacientes eles não admitem que estão bem, falam não estão bem, falam que estão, e onde pode acontecer alguma coisa, tá bom? Sempre tá observando o paciente. Muitas vezes na escola é sempre pedido para fazer o exame. O paciente entrou na sua sala para você fazer o exame, né? E se o paciente está com pressão baixa, ruim, não é problema seu, mas sim, ele está dentro da sua sala. Então é importante sempre estar observando o paciente. O tópico número 2 eu colocaria o politraumatismo. Geralmente pacientes com politrauma, eles entram no setor, né? Eles entram na sala para fazer um raio-x. É lógico que você vai fazer como a escola pede ali, você vai fazer na prancha, você não vai tirar a imobilização até que o médico peça para você tirar, até que o médico autorize você tirar, você vai deixar continuar ele na prancha, vai fazer todos os raios-x ali. Tem incidências que não tem como, né, a gente fazer, muitas vezes o médico pede e o médico ele quer o exame, entendeu? Ele não quer saber como você vai fazer, ele quer o exame, ele precisa do exame. Então é importante, você tem conhecimento de alguns posicionamentos que o paciente deve fazer para você conseguir adquirir essas imagens que o médico quer. O que acontece muito em politraumas, alguma lesão de coluna cervical, o médico pede para ver toda a coluna cervical inteira, e muitas vezes por causa do colar cervical ou por causa até mesmo do biotipo do paciente, fica difícil aparecer na C7. É complicado porque às vezes o paciente não consegue relaxar os ombros, é lógico que ele está tenso, ele está com dor, ele não consegue relaxar os ombros. Então para aparecer essa C7 é meio difícil. E é uma vértebra que é muito importante o médico poder visualizar, porque se tiver alguma lesão ali, algum desalinhamento das outras vértebras, essa C7 pode causar uma tetraplegia, né, no paciente. Então é importantíssimo ele ver essa vértebra aí. Geralmente, se for um ortopedista, geralmente eles exigem bem que veja aí essa C7, essa vértebra C7, para não correr nenhum risco de ter nenhum desalinhamento nas vértebras e não ter, consequentemente, nenhum problema com o paciente. Geralmente aparece assim, daí você pensa, poxa vida, o paciente não pode ficar em pé para os ombros relaxar, para a questão da gravidade, né, para os ombros caírem um pouquinho para poder fazer, e agora o que eu faço? Tem a posição de nadador que você pode fazer, tá? Erguendo um dos braços do paciente, o paciente ficou com um braço bem para baixo, o outro ele ergue, você vai aumentar um pouquinho a técnica e vai fazer aparecer essa C7, tá? Através da posição de nadador. Por isso que é importante estar estudando sempre os posicionamentos, né? Essa posição de nadador é um posicionamento que geralmente as escolas não ensinam muito, né? Ensinam um pouco. As escolas sempre ensinam os posicionamentos padrões, né? Que existem. Posicionamentos padrões que são AP, perfil, coluna cervical, normal, em pé, bonitinho, mas não num politrauma, né? No politrauma já é um pouquinho mais complicado. E muitas vezes também outros posicionamentos que o médico gostaria de ver, né? Que o médico quer ver, as radiografias. Existem muitos aparelhos que ajudam no politrauma, porque eles são bem articuláveis. Alguns aparelhos sim, alguns aparelhos não. Alguns aparelhos já não ajudam para politrauma, né? Ele não consegue, tem aparelho que não consegue virar lateralmente para fazer uma incidência lateral. Você vai fazer os perfis todos na estativa, né? O paciente em cima da maca. Os outros posicionamentos muitas vezes não dá para fazer também, dependendo do aparelho. Você vai usar sua criatividade dentro da sala na hora do politrauma. Você vai usar a almofada que você tem aí para você segurar o chassis.
você vai usar o cone que você tem aí para segurar, você vai fazer muitas coisas, como, por exemplo, você vai fazer uma oblíqua de costela num paciente na prancha. Você vai colocar alguma coisa embaixo da prancha, para a prancha ficar com uma certa angulação e você poder fazer a radiografia aí por exemplo, uma suposta fratura de costela. É algo que você vai ter que ir se virando, você vai ter que usar na criatividade, ver o que você tem na sua sala que possa te auxiliar na obtenção da imagem, tá? Na obtenção da imagem que o médico precisa, tá? Essa também é uma observação muito importante na hora aí do politrauma. Outra dica também importante é sempre estar prestando atenção aí, por exemplo, quando é criança, nos raios-x solicitados principalmente para criança, né? Sempre estar olhando as hipóteses diagnósticas, porque é importante você estar conhecendo as hipóteses diagnósticas para você estar sabendo por que daquele raio-x e como deve ser feito para mostrar melhor aquela patologia que o médico está precisando ver. Por exemplo, você pega aí, você está lá no setor de radiologia, aparece uma criança para fazer um raio-x de tórax. Geralmente, um raio-x de tórax que a escola ensina, a norma que a escola ensina, é a criança deitada na mesa e você pode fazer, você fazendo o raio-x de tórax com ela deitada, ou no book, ou fora do book, se for uma criança muito pequena, geralmente se faz fora do book, é o que a escola ensina sempre, até mesmo os livros aí de radiologia ensinam. Mas, por exemplo, se você conhece aí uma hipótese diagnóstica, você vê na hipótese diagnóstica dessa criança, está escrito um HD de ICC, que é uma insuficiência cardíaca congestiva, seria bacana se você pudesse fazer em pé o raio-x dessa criança, tá? Mesmo sem o médico solicitar, mesmo sem o médico vir na sua sala te pedir, tá? Você está fazendo essa radiografia em pé, mesmo sendo um bebê, você pede ou para o pai ou para a mãe segurar, tá? É lógico que com toda a proteção radiológica que o pai e a mãe devem receber, eu tenho que segurar a criança, eu tenho que conter a criança, tá? É importante você estar fazendo, seria importante, bacana você estar fazendo esse raio-x em pé, porque, por exemplo, se você quer ver a área cardíaca, se o médico quer ver uma área cardíaca, o coração, quando você deita o paciente, esse coração, a tendência dele é a área cardíaca se achatar. Aí essa área cardíaca vai aumentar, vai ficar um pouquinho aumentada. Não sei se você já percebeu aí, muitas pessoas que já trabalham na radiologia já perceberam. Quando fazemos um raio-x de criança, geralmente a área cardíaca fica um pouquinho grande. Por quê? Porque ela está deitada na mesa, então a área cardíaca ela se expande. É como se fosse uma bexiga, essas bexigas de aniversário mesmo, cheia de água, tá? Se você segurar ela em pé assim, se você segurar ela na sua mão, ela fica de um tamanho razoável. Agora, se você colocar em cima de uma mesa, ela vai expandir, ela vai aumentar. Com a área cardíaca nossa, acontece a mesma coisa, tá? Então, isso pode causar um falso diagnóstico, né? Se você, por exemplo, o paciente, a criança no caso, tem aí uma hipótese diagnóstica de insuficiência cardíaca e você deita ela na mesa, pode ser que ela não tenha essa insuficiência cardíaca, mas o médico vai pensar que é uma insuficiência cardíaca porque essa área cardíaca vai estar aumentada devido ao paciente estar deitado na mesa, está em decúbito dorsal, tá? Seria importante se você pudesse fazer em pé para poder dar o diagnóstico mais claro para o médico, mostrar o tamanho, quase o tamanho real mesmo desse coração, tá? Mostrar que não é tão grande assim, ou que é, né? Porque se o paciente estiver feito na estativa, se for um coração dilatado, uma área cardíaca dilatada, ele vai aparecer dilatado do mesmo jeito, mesmo estando em pé. E já se não for, ela não vai ficar, essa área cardíaca não vai ficar dilatada assim, tá? E também, por exemplo, ainda mesmo com criança que, por exemplo, com um abdômen para ver corpo estranho, criança que engole moeda, isso é uma coisa muito comum acontecer, tá? Criança que engole moeda, engole um brinquedinho ou qualquer outra coisa. É importante também essas avaliação ser feita, essas radiografias serem feitas também em pé, né? Que vai causar aí vamos dizer assim, vai chegar mais próximo do médico ver onde realmente está esse corpo estranho. Se você faz deitado, geralmente a tendência é esse objeto ele subir quando você deita a criança, tá? Esse objeto que está no abdômen ele subir porque as alças intestinais elas sobem um pouquinho, né? Então é comum subir essa imagem do corpo estranho, né? Agora, se você fizer em pé, vai aparecer exatamente um local onde ela está. O médico vai poder ver se ele está ainda no colo ascendente, se ele está lá no colo transverso, no colo descendente. Ele vai ter uma noção mesmo de onde realmente está esse corpo estranho, né?
É lógico que na escola manda você fazer o abdômen ou em pé ou deitado, geralmente criança é deitado. Mas se for um corpo estranho, seria interessante se você pudesse fazer em pé, né, para dar um diagnóstico mais preciso, tá bom? Outra coisa também, principalmente pacientes que são de ortopedia, um trauma, uma suposta fratura, uma suposta luxação. Se você for trabalhar num lugar que não tem ortopedia, é clínico, atendendo, geralmente o clínico, ele vai passar a confiar mais em você do que nele mesmo nessa questão de ortopedia, porque ossos é o nosso dia a dia, né? É o que a gente vê sempre, então a gente está mais acostumado do que eles a verem isso. Então, seria importante se você pudesse, lógico, se você tendo aí uma certa liberdade com o médico, uma certa, né, amizade com o médico, ele está, por exemplo, ele vai te chamar, geralmente eles chamam para ver o que você acha, se você viu alguma coisa pela sua experiência, se você viu alguma coisa ali na radiografia, algum tipo de fratura, alguma luxação, alguma coisa, ele te der essa liberdade para você dar a sua opinião. Seria importante que você, aí já entra de novo o conhecimento de posicionamento. Ele vai pedir a sua opinião, é o momento de você falar, né? Você sugerir para ele posicionamentos. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, luxação de acromioclavicular, né? Aqui no ombro que tem articulação, ela luxar, né? Ela luxar por causa do tombo, algum trauma, alguma coisa. Então, o médico vai pedir o ombro, você vai fazer, geralmente o clínico, né? Ele vê se tem alguma fratura ou não. Se está bonitinho, o osso lisinho, bonitinho, tem algumas fraturas que eles não veem, né? O ortopedista ainda vê mais, mas eles ainda não conseguem ver direito, porque eles não é o dia a dia deles, né? Não estão acostumados com isso, ao ver. Então seria importante se você sugerisse, né, posicionamentos, por exemplo, você pode fazer, para comparar, você pode fazer os dois no filme só grande, né, para o médico poder comparar aí essa luxação, o grau dessa luxação, né? Primeiro para ele ver se está luxado ou não, depois comparar esse grau de luxação aí, porque ele está comparando um com o outro no mesmo filme, ele está vendo os dois ao mesmo tempo. Então seria importante, né? Se você, lógico, se você tem essa liberdade, e se o médico te dá essa liberdade também de poder dialogar, de poder conversar, discutir sobre o caso, tá bom? Aí que entra também esse estudo de posicionamento, né? Você tem que saber os posicionamentos para poder sugerir para ele muitas vezes. E também mostra que você está empenhado no caso, que você também quer ajudar o médico, né? Que você quer também descobrir o que é para você estar ajudando o médico, tá? É muito importante também essa parte aí, e é importante também que você saiba os posicionamentos para você poder estar sugerindo. Outra questão também que é importante a gente falar por exemplo, o paciente chega na sua sala e ele tem uma fratura. Você sabe que ele tem uma fratura, né? A escola manda, a escola, a faculdade, quando você está estudando posicionamento, manda você sempre fazer o AP ou o PA e perfil, né? Para fratura, para você ver como que está essa fratura, para ver como está o grau da fratura, se é cirúrgico, se é tratamento conservador ou não. Mas o importante, dependendo do tipo de fratura que chega, por exemplo, uma fratura de perna, uma fratura de antebraço, até mesmo uma fratura de fêmur, principalmente, você faz do jeito que está, se ele é imobilizado, você faz do jeito que está, se está em AP, se está em oblíquo, se está em perfil, você faz como está. E você vai primeiro olhar essa fratura, né? Você vai fazer o raio-x e vai olhar como está essa fratura. Se é uma fratura muito feia, muito grande, sugere-se que você chame o médico, né? Geralmente é ortopedista, se tiver ortopedista no hospital que você está trabalhando ou que você está estagiando, que você chame o médico e mostre e pergunte se pode virar, se pode fazer outro posicionamento. Muitas vezes o médico até cancela, fala, não precisa não, já deu para ver. Ou então ele mesmo vem posicionar, né? Ele mesmo vem tracionar e posicionar. Porque se tem uma fratura, por exemplo, uma fratura especulada que a gente chama, que é uma fratura que tem uma ponta, fica uma ponta no osso, e você vai posicionar aquele paciente, você vai mexer aquele membro que está fraturado, você vai mexer o paciente, corre um grande risco daquela ponta de osso triscar numa artéria, tá? E acontecer alguma coisa mais grave, você prejudicar a situação do paciente. Então, se tem ali uma fratura muito feia, seria importante você chamar o médico para ele dar uma olhada na imagem, tá? Faz primeiro olha ou revela, ou se você ainda está no raio-x analógico ou no raio-x digital, olha no computador, chama o médico, manda o médico vir dar uma analisada primeiro, se precisar mesmo do outro posicionamento,
ele posiciona ou mesmo você posiciona, mas ele te orientando ali, você poder fazer a outra radiografia, tá? Seria importante que ele visse antes, né, se é uma fratura com espícula, com as fraturas com pontas, tá bom? Para não correr risco aí maior para o paciente. Todas essas coisas aí são coisas que a gente vai adquirindo durante todo nossa trajetória, né, na radiologia. E muitas outras coisas também que não deu para colocar nesse vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, né, muito extenso. Mas são coisas que a gente vai adquirindo no nosso dia a dia, coisas que a gente vai vendo, que vai acontecendo, coisas que fogem um pouquinho do padrão. A escola manda fazer um padrão, mas foge um pouquinho, mas é importante, seria interessante a gente, por exemplo, você que está começando, você que está estudando, você que está fazendo estágio, seria importante já você saber, já ir para o estágio, já ir para o primeiro emprego, já sabendo aí dessas pequenas particularidades que acontecem aí na radiologia, tá? É lógico que a escola tem um padrão, ela ensina um padrão, é aquele padrão normal. E quando foge do padrão, como que você vai fazer, né? É isso que esse vídeo tem esse intuito de mostrar isso para você, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez eu peço para você dar um joinha, dar um like aí no nosso canal para ficar com mais relevância, tá? Coloca nos comentários aí o que você achou desse vídeo, o que mais você colocaria aí como algo que sai fora da curva dentro da radiologia, o que você colocaria aí, qual a ideia que você daria. E também gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, que todas as vezes quando eu postar vídeo aqui, você será notificado. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus.